não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Muitas pessoas reconhecem da boca para fora a limitação dos conhecimentos humanos. Por exemplo, Kant reconhecia, né? Todos os filósofos modernos sempre falam os limites do conhecimento humano, né? Mas isso é tudo um flatus vocis. Não é um reconhecimento efetivo. Por exemplo, o pessoal os praticantes da ciência moderna eles sempre falam isso, né? Nossos conhecimentos são limitados, etc, etc. Mas eles entendem a limitação do conhecimento humano, primeiro, como se fosse uma deficiência da realidade. E uma deficiência é uma anormalidade. Claro, nós podemos considerar como uma anormalidade do ponto de vista metafísico, tendo em vista, por exemplo, a doutrina do pecado original. Mas não é nesse sentido teológico que eles falam. É no sentido histórico-temporal. Quer dizer, os nossos conhecimentos são deficientes, mas nós estamos caminhando para a perfeição do conhecimento. Ainda que não alcancemos jamais, o normal seria ter o conhecimento universal, mas nós não temos, infelizmente, por uma limitação nossa, ou limitação determinada pelo pecado original, ou determinada pela evolução das espécies, tá certo? Pela nossa genética, por algum outro fator desastroso, tá certo? Então nós não temos o conhecimento universal. É uma pena, tá certo? Mas nós estamos fazendo o possível para suprir essa deficiência. E, ao longo de um prazo histórico indefinido, nós acabaremos resolvendo todas essas questões. Esta visão é totalmente alienada. Por quê? A limitação do conhecimento humano é inerente à limitação da vida humana. De que serviria um conhecimento infinito para um ser que tem uma duração finita? Não faz sentido. Quer dizer, um conhecimento infinito supõe uma forma de existência infinita. Então, o conhecimento total supõe existência infinita, não somente a vida eterna humana, note bem. Tá certo? Porque, mesmo dentro da religião cristã, a promessa da vida eterna não diz que você vai saber tudo. Diz que você vai ver Deus, não que você vai ser Deus. Então, é possível que após a morte você fique sabendo alguma coisinha a mais. Tá certo? Mas não tudo. Então, mesmo na perspectiva da vida eterna, você não vai saber tudo. Tá certo? Agora, quanto mais nessa vida aqui. Outra coisa, quando as pessoas apostam, vamos dizer, no progresso do conhecimento, no progresso da ciência, e descrevem a estrutura da evolução cultural como se fosse uma caminhada em direção ao conhecimento universal e perfeito, elas esquecem o seguinte: elas vão morrer. Então, quem é esse nós que vai ter o conhecimento universal e perfeito? Nós, humanidade? A humanidade não conhece nada, só quem conhece são os indivíduos humanos. Quando eu estudo, o meu vizinho não aprende nada necessariamente com isto. Saber alguma coisa é saber algo que os outros não sabem. Portanto, não existe esse nós, humanidade, que vai saber tudo. Ou mesmo o que vai saber mais. Quando um fulano amanhã, um cientista amanhã ou depois, souber mais do que o cientista que está vivo hoje, esse cientista de hoje estará morto. Ele não saberá nada mais além do que ele sabe hoje. Então, esta ideia, vamos dizer, do conhecimento humano que está crescendo, é uma ficção, é uma figura de linguagem na qual as pessoas acreditam. Essa é uma fuga à estrutura da realidade. Quando Cristo diz, não é para vocês saberem o fim, tá certo? Ele não está dizendo que vocês não devem saber o fim. Ele está dizendo que vocês não sabem mesmo. Então, ele está dizendo que a impossibilidade humana de obter um conhecimento total não é uma falha
da humanidade. É um elemento constitutivo da própria ordem da realidade. Então, vamos dizer, a finitude e limitação dos nossos conhecimentos ela não é algo a ser vencido, é algo a ser assumido. E não assumido com aquele ar de desgraça, que pena, os nossos conhecimentos são tão limitados, nós nada sabemos além da experiência, etc, etc, como Kant, aquela choradeira kantiana, tá entendendo? Não é isto. Vamos dizer, esta limitação é a estrutura real da nossa existência. É ali que nós estamos, é ali que você tem de cavar. E isso mostra para você o seguinte, que o elemento do desconhecido e do mistério, ele está presente permanentemente na estrutura da existência. Se você tem, vamos dizer, a expectativa de você alcançar uma iluminação geral que vai te revelar tudo, você se priva de conhecer um dos elementos fundamentais da estrutura da realidade, que é a presença permanente do mistério. O mistério, ele não está totalmente fechado. Ele se abre de vez em quando e deixa você ver um pouquinho. Este pouquinho é precioso, mas você se priva deste pouquinho, tá certo? Se você quer ter tudo. Se você, mesmo reconhecendo a limitação do conhecimento humano, você entende esta limitação como se fosse uma privação, como se fosse um defeito, como se fosse algo a ser vencido, você fugiu da estrutura da realidade. Então, os momentos de abertura que o mistério lhe oferece serão perdidos para você. Está entendendo? O que são esses momentos de mistério? Não são necessariamente, esses momentos de revelação do mistério, não são necessariamente revelações no sentido religioso. Está certo? São simples abertura para você compreender aspectos da realidade que são pertinentes à sua vida e ao seu destino. E, vamos dizer, são aberturas que lhe permitem a você instalar-se na realidade da sua vida com um realismo terrível. Permite você saber onde você está, o que você está fazendo ali, tá certo? E o que você pode esperar no instante seguinte, só no instante seguinte, não amanhã ou depois. Essa espécie de antecipação, na aula passada eu falei da antecipação no conhecimento pelos sentidos. Esta antecipação, que é baseada num conhecimento não verbal, por assim dizer, no conhecimento por presença, tá certo? É um elemento sem o qual você não pode se orientar na realidade. E é isto que você perde quando você quer voar para as alturas do eu transcendental, ou quando você aposta na perfectibilidade infinita do conhecimento humano, ou quando você lamenta, né, ou você fala das limitações do conhecimento humano como se fosse um defeito e não um dado da própria realidade. Quer dizer, a finitude do conhecimento humano é um dos pilares sobre os quais é construída a nossa própria existência. Então, o importante não é vencer o desconhecimento, mas encontrar um modus vivendi com o mistério que lhe permita ter, vamos dizer, uma reação adequada ao mistério. E, portanto, você obter o coeficiente de luminosidade que você precisa naquele momento e naquele lugar para você poder agir, pensar, conhecer e decidir responsavelmente. Isto é o máximo que o ser humano pode alcançar. Isto e não a suprema beatitude do conhecimento. Está entendendo? E aí, novamente, o mestre nosso é Agostinho. E a filosofia baseada na confissão da sua condição real. Está entendendo? O resto é fuga da realidade. Pode ser gostoso, como um teatro, tá certo? Pode lhe dar uma impressão de beatitude, de prazer, etc. Mas é tudo falso. Então, a diferença, eu não digo que esta atitude seja sempre de inspiração gnóstica. Não, existem muitas inspirações.
Tá certo? Você vira, por exemplo, Santo Irineu, que escreveu um livro clássico contra as heresias. Santo Irineu era um milenarista. Entendeu? Então, quer dizer, os elementos que vão contribuir para a confusão revolucionária dos tempos modernos, eles aparecem nos lugares mais imprevistos. Quer dizer, o maior inimigo das heresias fomentou uma coisa que em si mesma não é herética, porque não forma uma doutrina total, mas é um elemento, vamos dizer, originador de muitas heresias. Então, essa perspectiva milenarista, ela é justa e ela está integrada na realidade se você entende que, primeiro, você não sabe o que é o fim do mundo, você não sabe o que é o segundo retorno do Cristo, e você não vai saber jamais. E não adianta especular. Então, aí a única atitude realista, tá certo, é você entregar-se a uma inteligência infinita que sabe o que está fazendo e que não vai te contar o que ela vai fazer. Se você abdica de especular estas coisas, o que acontece? A realidade começa a abrir-se para você. Está entendendo? Você não vai saber o fim do mundo, você não vai transcender a sua condição, mas você vai entender a condição humana, tal como ela é de fato. Você vai cavar onde você está. Entendeu? Então, onde está o petróleo, onde está a riqueza? Está aí onde você está. E a técnica é a do Agostinho, é a confissão, é falar a realidade, é aceitar a condição humana na sua plenitude, onde tudo é precioso, tá certo? Inclusive os detalhes mais irrisórios, os pecados, as misérias, etc. Tudo isto é precioso. Por quê? Porque é a realidade. Entendeu? Então, uma vez, uma aluna minha, que era uma mulher muito bonita, chegou e falou: olha, estou cansada de ser admirada pela minha beleza, eu quero ser admirada pela minha inteligência, meus conhecimentos, etc, etc. Eu falei: minha filha, isso aí é vaidade sua. Por quê? Porque todas essas porcarias que você pensa, é você que está inventando. Ao passo que a sua beleza foi feita por Deus. Vocês admiram você por a sua beleza, estão admirando a obra divina. Agora você quer concorrer com Deus. Você falar o que Deus fez não presta. O que bom é o que eu mesmo inventei. Então você para com isso. Ao contrário, você tem que, quando você olhar no seu espelho de manhã, você olha assim, veja como você é linda e peça a Deus que lhe dê, vamos dizer, uma personalidade pelo menos digna desta beleza. É o contrário, é a beleza que tem que servir de guia, porque ela é um dado da realidade, ela não é um pensamento seu. Foi de novo. Um momentinho só. Então, o Marcos Maris que fez a pergunta, naturalmente isso não é só uma resposta à pergunta, essa é a continuidade natural da exposição que eu estava fazendo antes. A pergunta serviu apenas para de pretexto. Né? A diferença entre essa perspectiva gnóstica e a perspectiva normal da esperança cristã é que essa esperança cristã, ela sabe que não sabe nada. Ela sabe que ela não sabe como são as coisas. E o saber que não sabe, neste caso, é fundamental, porque é só você meditando continuamente na presença do mistério, do desconhecido e do incognoscível, é que você pode se abrir para o cognoscível. E você vai perceber a diferença entre ignorar e saber. Muitas pessoas perderam atualmente até o sentido do que é certeza imediata, do que é evidência imediata. Elas não têm mais isso. Elas estão de tal modo confundidas, vamos dizer, numa rede de argumentos e pensamentos, etc., etc., que
Elas não são capazes mais de confessar o que sabem. Mas olha que coisa preciosa. Aquilo que você efetivamente fez, e que ninguém mais sabe que você fez, que só você sabe, ainda que seja um monte de pecado, ainda que seja um monte de merda, é realidade. Está entendendo? Não é um pensamento seu. Isto é um ponto firme onde você pode se agarrar. E ali você adquire o quê? O senso da certeza, o senso da evidência, o senso do imediato, que é a base de todos os conhecimentos possíveis. Você pode medir a confiabilidade dos conhecimentos conforme eles se aproximem ou se afastem deste legado, por assim dizer, deste legado autobiográfico que cada um de nós tem. Mesmo que esse legado seja constituído só de porcaria. Vocês olha, passei minha vida aí, né, tomando pico, né, roubando, matando, estuprando, fazendo tudo. Eu digo, muito bem. Essa história é preciosa, porque você sabe que isso é real. E você não pode fugir dessa história. Está entendendo? Porque é a única que você tem. Então, esta história, é claro que se ela tiver bons momentos, é melhor do que ser constituído só de porcaria. Mas mesmo que seja constituído só de porcaria, né, o que não, aliás, não existe, ninguém tem uma vida tão ruim assim, né? Por exemplo, quando as pessoas reclamam dos seus pais, de meu pai me abandonou, etc. Agora, por pior que seja o seu pai, tem uma coisa que ele fez por você que você não poderia fazer, ele gerou você. Então, no mínimo, esta gratidão você tem que ter. O cara fez algo por mim, que eu jamais poderia fazer. Tá certo? Então, vamos dizer, este é um dado da realidade. Então, a sua história também, ela é este patrimônio de dados de realidade que você não pode negar. Então, por exemplo, quando você estuda história, ou ciências sociais, ciências políticas, qualquer coisa, você deve perguntar assim, essas coisas que eu estou pensando, que eu estou acreditando a partir do que eu li, do que eu estudei, eu as conheço com certeza como conheço a minha própria história? Se eu não conheço, não tenho esse grau de certeza, então eu tenho um grau menor de certeza. E aí você pode aplicar aquele critério que está na apostila Inteligência, Verdade e Certeza, que é o da gradação dos seus conhecimentos. E a partir da hora que você tiver essa gradação, aí você se tornou um estudioso responsável. Porque você, quando acredita que sabe algo, você sabe se sabe aquilo com certeza imediata e evidência, com alto grau de probabilidade, com verossimilhança ou só como especulação de possibilidade. E se você não sabe distinguir esses quatro, se você não sabe que aquilo que você sabe é certo, razoável, verossímil ou meramente possível, então você não sabe nada a respeito. Quer dizer, a gradação da confiabilidade do conhecimento é básica para a ética da vida intelectual. Agora, o critério da confiabilidade, o critério da credibilidade, não é dada por nenhuma certeza cartesiana, tipo penso logo existo. Não é nada disto. É dada pela confissão do que você já sabe. Principalmente daquilo que só você sabe. Porque aí você não tem para quem perguntar. E se você não tem para quem perguntar, você não será escravo de pretensas autoridades externas. Você é o único juiz. Só tem você e tem quem? O observador onisciente. O próprio Deus. Que, se você confessa o que sabe, ele te ensinará mais alguma coisa que você não sabia. Cada vez que você admite a estrutura da realidade tal como ela é, cada vez que você cava onde está, o que acontece? Uma parte daquele imenso reservatório do conhecimento por presença sobe à sua consciência. E você fica sabendo algo mais. Estão entendendo? Esses são princípios do método.
É claro que isso aqui já é uma exposição propriamente filosófica, mas não feita como exposição filosófica, como exposição teórica, e sim feita como conselhos, regras práticas. Então, quando no começo do curso eu pedi a vocês aquele exercício do necrológio, tá certo? É porque o necrológio, quer dizer, a figura do eu ideal, por assim dizer, é a unidade de medida com que você mesmo vai medir o que você sabe a seu respeito. Tá entendendo? Então, o eu ideal foi sugerido aqui para servir de unidade de contraste em relação à sua biografia real. O contraste sempre torna tudo nítido. A mente humana tem isso, ela sempre pensa por pares de opostos. A mente humana é eminentemente dialética. Deus não é dialético, mas nós somos. Tá certo? Então, vamos dizer, aí, Marcos Marisa, a diferença entre a esperança cristã e, vamos dizer, a fuga gnóstica da realidade é que o gnóstico foge para uma dimensão superior onde ele acredita que vai ter um conhecimento universal. Ele acredita que ele vai ver as coisas desde um ponto de vista divino. Ao passo que, note bem, quando Jesus diz essa coisa aqui, você não vai saber o futuro, tá certo? E, ao mesmo tempo, ele dá aquele conselho, carrega a tua cruz, pega a tua cruz e segue-me. Não é isso que ele diz? Ora, essa cruz representa o quê? Entre inúmeros outros significados, o simbolismo da cruz é uma coisa inesgotável. Entre outras coisas, a cruz simboliza o cruzamento das condições de espaço e tempo e número que nos limitam e nos definem. Ou seja, a realidade da nossa vida nesse preciso momento, nesse preciso lugar, onde nós devemos cavar. Quer dizer, é o conjunto das condições reais que nos determinam e fazem que nós sejamos o que somos. Então, o carregar a sua cruz é às vezes definido como você arcar com os seus pecados. Mas o que é arcar com os seus pecados? É contar a sua história. Está compreendendo? Você não pode contar a sua história se você contar só os pecados. Porque senão falta o elemento de contraste. Está entendendo? Se você chegar, para você mesmo, chegar diante de Deus e dizer, olha, eu sou o pior pecador do universo, eu sou isso, eu sou aquilo, você vai estar exagerando, você está mentindo, você sabe que você não é. Você não é um genocida, você não é estuprador, você é um pecador vulgar como qualquer outro. Seus pecados não são pior que os meus, nem do vizinho, são os pecados medíocres, idiota, está entendendo? E nem essa vaidade de ser um grande pecador você pode ter. Tá certo? Então, porque se você começa a exagerar os seus pecados, você cai naquilo que Agostinho fala. Agostinho diz que nada agrada mais aos diabos do que você aumentar o poder deles. Do que você inflar o poder deles. Eles não são tão poderosos assim. Eles não dominam você 100%. Eles dominam um pedacinho quando você está distraído. Às vezes dominam por dias e dias, por meses, por ano, mas nunca totalmente, nunca 100%. Porque senão acabaria a dialética, acabaria o conflito. Entendeu? Aquele gênero de teatro medieval, os autos, sempre mostravam, né, a alma, o diabo e o anjo. Tá certo? Então, a alma está sempre nessa tensão. Ela nunca se define para um lado nem para o outro. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.